Eu sei que você acordou hoje antes mesmo do sol nascer. Seus olhos se abriram na escuridão do quarto e a primeira coisa que pesou no seu peito não foi o cobertor. Foi aquela angústia silenciosa, aquele nó na garganta ao lembrar das contas empilhadas sobre a mesa da cozinha. O som do relógio na parede parece o tic-tac de uma bomba de dívidas que está prestes a explodir. Você respira fundo, mas o ar parece não encher os pulmões direito. Eu sinto o seu cansaço daqui. Você tem trabalhado tanto. Suas mãos estão cansadas, sua mente está exausta. E mesmo assim, parece que o dinheiro escorre pelos seus dedos como areia fina. E para piorar a situação, há aqueles olhares. O mal-olhado pesado no seu ambiente de trabalho, a inveja disfarçada de amizade que suga a sua energia vital e trava os seus caminhos. Mas preste muita atenção no som da minha voz agora. Não é por acaso que você encontrou este momento de oração nesta segunda-feira. Há um milagre sendo desenhado no céu especificamente para a sua casa hoje. Neste instante, eu quero que você se imagine pisando descalço em um chão de pedra firme, caminhando em direção a uma porta imensa e luminosa. Ao passar por essa porta, você entra no lugar mais seguro do universo, o esconderijo do Altíssimo. É exatamente sobre isso que o Salmo 91 fala em seus primeiros versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes, nós repetimos essas palavras de forma automática, sem pensar. Mas o que significa isso na prática, quando a realidade bate na sua porta? Significa que existe um escudo de fogo impenetrável ao redor da sua vida e da sua família. O inimigo pode tentar lançar dardos venenosos de miséria, de fofoca, de doença e de desespero contra você. Mas eles batem nesse escudo e viram poeira antes mesmo de tocar na sua pele. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pense no seu maior problema financeiro hoje. Aquele que parece um gigante inabalável. Um verdadeiro Golias que ri da sua angústia todos os meses. Eu declaro agora, sob a autoridade espiritual, que a pedra da justiça divina está voando na direção da testa desse Golias. O gigante da dívida e da vergonha vai cair por terra nesta semana, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é aquela armadilha invisível no seu dia a dia. É o negócio que deu errado de repente, é o dinheiro que você emprestou e nunca devolveram. É o gasto inesperado e sufocante. Deus está operando para quebrar correntes agora mesmo. Quebrar correntes não é apenas uma ideia bonita. É uma ação drástica que o céu está executando sobre a sua vida financeira neste exato segundo. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Sinta essa proteção física e espiritual. Imagine grandes asas puras e quentes envolvendo os seus ombros agora mesmo, aliviando o peso que você carrega. Seus músculos tensos no pescoço podem finalmente relaxar. Você não precisa carregar a dor do mundo nas costas. O livramento já foi despachado em seu favor. A ansiedade pode tentar sussurrar no seu ouvido que amanhã não haverá saída, que a despensa vai ficar vazia, que o prazo vai estourar e você será humilhado. Tudo isso é mentira do inimigo para paralisar a sua fé.
Feche os olhos por um segundo, se você puder. Ouça o som de águas correntes fluindo mansamente. Existe um córrego de ouro divino, uma provisão celestial, começando a fluir silenciosamente em direção à porta de entrada da sua casa, lavando a escassez e trazendo a abundância. Nós vamos continuar caminhando pelas verdades profundas deste salmo para fechar todas as brechas por onde o mal tenta entrar. Permaneça em paz, pois o seu livramento está apenas começando a se manifestar. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Parece simples falar sobre a ausência de medo quando o sol está brilhando, mas eu conheço o silêncio da madrugada. Aquele momento em que a casa inteira dorme, a geladeira faz um ruído monótono na cozinha e você está deitado de barriga para cima, encarando as sombras projetadas no teto escuro. O suor frio escorre pela sua testa e molha o travesseiro. O terror da noite não é um monstro debaixo da cama. O terror da noite moderno é a incerteza palpável. É o som do telefone tocando durante o dia e o seu estômago revirando, porque você sabe que é mais uma cobrança impiedosa. É pegar a carteira gasta, sentir o couro rachado e vazio, apertando os dedos em volta de moedas que não compram a paz que a sua mente desesperadamente precisa. Essas são as setas que voam de dia. Palavras afiadas de derrota atiradas diretamente contra o seu peito. Pessoas dizendo que o seu tempo já passou, que a sua empresa não tem salvação, que o seu nome nunca mais estará limpo na praça. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A escassez é uma peste. Ela não destrói tudo de uma vez. Ela se infiltra sorrateiramente. Começa cortando um pequeno luxo aqui, depois atinge o essencial ali, o leite das crianças, o remédio da prateleira, até que consome toda a alegria dentro das paredes do seu lar. O inimigo usa essa mortandade financeira para matar os seus sonhos de forma lenta, para fazer você acreditar que nasceu para sofrer, que o seu destino é rastejar no pó e viver de migalhas. Mas preste atenção na mudança de tom que o céu decreta sobre o seu destino agora. Eu quero que você visualize uma linha grossa traçada no chão da sua sala de estar. Uma marca invisível, porém intransponível, feita com o sangue sagrado. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você consegue perceber a magnitude brutal desta promessa. A crise econômica pode estar derrubando milhares de pessoas ao seu redor neste momento. Empresas gigantes fechando as portas, famílias inteiras desmoronando na sua rua, no seu próprio bairro. 10.000 podem estar perdendo a esperança à sua direita, sucumbindo à depressão. Mas você não. A sua casa não. O seu trabalho não. Por que isso acontece? Porque você não depende da economia frágil dos homens. A sua provisão vem de um banco celestial que não conhece a palavra falência ou inflação. O gigante que ameaça o seu emprego, a montanha de boletos empilhados que tenta esmagar a sua paz mental, eles não têm poder algum sobre a palavra definitiva de Deus. Nós estamos falando de quebrar correntes antigas hoje. Correntes pesadas de miséria que talvez venham se arrastando na sua família desde os seus avós, gerações inteiras de trabalho duro que terminaram sem recompensa. Essa maldição hereditária acaba aqui, no som da minha voz, nesta oração. O livramento não é uma possibilidade distante ou um sonho poético. Ele é uma realidade física sendo construída enquanto você respira o ar de hoje. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
Você não precisará levantar um único dedo contra aqueles que te humilharam. Sabe aquele chefe que te perseguiu sem motivo? Sabe aquele parente que sorriu discretamente quando você tropeçou e pediu ajuda? O mal-olhado fulminante que lançaram sobre as poucas conquistas que você teve. Você vai apenas assistir. O silêncio absoluto será a sua melhor e mais letal defesa. O Altíssimo cuidará da balança da justiça e ninguém escapa da precisão dele. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu quero que você declare isso em voz alta, mesmo que seja apenas num sussurro agora, onde você está. Nenhuma praga chegará à minha tenda. A sua tenda é a sua casa, é o quarto onde seus filhos dormem, é a sua mesa de trabalho. Imagine agora o telhado da sua casa. Há uma luz dourada e densa descendo sobre ele neste exato momento, selando as portas de madeira, selando as molduras das janelas. Onde antes havia gritos e brigas exaustivas por causa da falta de dinheiro, agora haverá um entendimento silencioso, um respeito mútuo e uma paz que excede a lógica humana. Muitas vezes nós olhamos para o extrato bancário e vemos apenas a tinta vermelha dos números negativos. A lógica dos homens grita que é matematicamente impossível sair desse buraco. O contador diz que as portas estão fechadas, mas a matemática de Deus ignora completamente a lógica humana. A multiplicação dos pães e dos peixes não fez o menor sentido para os discípulos que seguravam aqueles cestos vazios de vime. Eles sentiam a textura rústica e áspera do cesto vazio, assim como você sente o papel frio e ameaçador daquela conta vencida. Mas quando o milagre é ordenado, a matéria obedece. Um milagre iminente está a caminho. Os caminhos que estavam bloqueados com pedras pesadas estão sendo limpos pelos exércitos do céu. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Feche os olhos por um momento e tente visualizar o que isso realmente significa. Imagine que, ao sair pela porta da sua casa hoje, ou ao entrar naquele escritório onde o clima parece pesado e hostil, você não está sozinho. Há sentinelas invisíveis, seres de luz com espadas de justiça em punho, posicionados exatamente nos 4 cantos da sua vida. Eles têm uma ordem direta do Criador para não permitir que você caia. Sabe aquele erro fatal que você temia cometer nos seus negócios? Aquela decisão errada que poderia custar o resto das suas economias. As mãos desses anjos estão estendidas por baixo dos seus pés agora mesmo. Você sente que está caminhando sobre brasas, mas na verdade, você está sendo carregado. O cansaço físico que você sente nas pernas ao final do dia é real, mas o peso espiritual está sendo levado por eles. Milagre é uma palavra que as pessoas usam para coisas impossíveis, mas para esses exércitos que te cercam, abrir uma porta de emprego ou fazer um processo judicial destravar é apenas o cumprimento de uma ordem. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão é aquele inimigo que ruge alto, que tenta te intimidar com palavras brutas, com ameaças de demissão, com humilhações públicas. A cobra é o inimigo silencioso, aquele que rasteja pelos cantos,
que espalha fofocas venenosas pelas suas costas, que usa o mal olhado para secar a sua prosperidade. Deus está te dando agora a autoridade de caminhar sobre eles. Imagine-se calçando sandálias de bronze, firmes e pesadas. Cada passo que você dá nesta semana é um passo de vitória sobre a fofoca e sobre a opressão. A serpente da inveja pode até tentar dar o bote, mas ela só encontrará o metal da sua proteção divina. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Você se sente pequeno diante do mundo. Sente que ninguém te nota, que o seu esforço é invisível para os homens. Mas o Altíssimo diz que você o amou no meio da dor. Ele viu você chorando baixinho no banheiro para que seus filhos não percebessem o seu desespero. Ele ouviu cada obrigado que você disse mesmo quando a mesa estava quase vazia. E por causa desse amor persistente, Ele está te tirando do vale da humilhação para te colocar em um retiro alto. Um lugar onde a mão do inimigo não alcança. Conhecer o nome dele é ter a chave. Imagine uma chave de prata antiga, pesada e fria ao toque. Essa é a chave do conhecimento espiritual que abre as portas da provisão que estavam emperradas há anos. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Quantas vezes você gritou por socorro e achou que o céu estava de bronze? Que suas orações batiam no teto e voltavam. Eu te digo hoje, cada lágrima sua foi colhida e transformada em uma gota de oração poderosa. Deus não prometeu que não haveria angústia, mas Ele prometeu estar com você dentro dela. Ele está sentado ao seu lado no banco do ônibus, enquanto você se preocupa com o futuro. Ele está ao seu lado enquanto você olha o saldo bancário. E o plano dele não é apenas te tirar do problema, mas te glorificar. Imagine a reviravolta. Aqueles que riram da sua escassez terão que testemunhar a sua abundância. Não por vingança, mas para que todos vejam que o seu Deus não falha. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O plano do inimigo era que você morresse de tristeza, que a doença do estresse consumisse o seu corpo. Mas a promessa aqui é de vida longa e farta. Fartura não é apenas ter o suficiente, é ter sobras. É poder ajudar quem precisa, é ver seus filhos crescerem com saúde e paz. A salvação de Deus vai se manifestar na forma de um alívio físico. Uma paz que começa no topo da sua cabeça e desce até a planta dos seus pés, limpando toda a ansiedade acumulada nesta manhã de segunda-feira. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando mais leve. O ciclo do Salmo 91 se completa aqui para dar lugar a uma nova frequência de abundância que vamos começar a declarar agora. O escudo de fogo está erguido. As correntes foram quebradas. Agora, vamos entrar no jardim da provisão, onde nada te faltará. Você percebe como o ambiente ao seu redor parece um pouco mais leve agora? Solte os ombros. Deixe o maxilar relaxar. Nós passamos os últimos minutos erguendo uma muralha intransponível ao redor da sua casa. O escudo de fogo já está posicionado. O inimigo, com sua inveja e suas armadilhas, bateu contra a parede espiritual que acabamos de levantar e caiu por terra. Mas a obra de Deus na sua vida não é apenas de defesa.
Ele não te protegeu das tempestades apenas para deixar você sentado no escuro, tremendo de frio e esperando o tempo passar. Existe uma diferença brutal entre sobreviver e viver em abundância. Você passou anos apenas sobrevivendo, contando moedas, somando centavos na fila da padaria, sentindo aquele frio na espinha ao passar o cartão na máquina, prendendo a respiração até a tela brilhar com a palavra aprovado. Você se acostumou tanto a lutar contra a correnteza que os seus músculos espirituais estão rígidos. Suas mãos estão fechadas em punhos, como se precisasse segurar com força o pouco que restou para que ninguém roube. Eu preciso que você faça um movimento físico agora. Solte as mãos. Abra as palmas. Olhe para elas por um segundo. Veja as linhas da sua pele, as pequenas calosidades, as marcas de quem trabalhou duro a vida inteira e muitas vezes foi engolido pela injustiça de um sistema que só cobra e raramente recompensa. Mãos fechadas não podem receber um milagre. Para que o céu despeje o ouro divino, você precisa soltar as migalhas de barro que o mundo te fez acreditar que eram o seu limite. Quebrar correntes hoje não significa apenas afastar os demônios da dívida. Significa destruir a mentalidade de miséria que a dor enraizou dentro da sua própria cabeça. Acreditar que a prosperidade é sempre um privilégio dos outros e nunca o seu destino é a pior de todas as prisões. Feche os olhos novamente. Tente puxar na memória aquele cheiro de terra molhada, quando as primeiras gotas de uma chuva grossa tocam o chão castigado pelo sol. É o aroma exato da promessa. É o perfume físico do livramento se materializando. A terra estéril da sua vida financeira está prestes a receber a água que nunca seca. Lá do alto, do trono da graça, começa a descer agora aquele córrego de ouro divino. Ele não desce com a fúria de uma tempestade que quebra telhados. Ele flui de forma mansa e contínua. Imagine essa água dourada e morna tocando a soleira da sua porta de entrada. Ela entra pela sala em silêncio. Ela limpa a energia de ansiedade crônica que estava impregnada nas almofadas do seu sofá. Ela passa pela cozinha, circulando a mesa onde tantas vezes você apoiou a cabeça nos braços e chorou escondido. Essa correnteza sagrada está lavando as notificações de cobrança que chegam no seu celular. Está dissolvendo a energia densa daquelas pessoas que pisaram na sua casa apenas para sondar o que você tinha de novo, medindo a sua vida com o peso do mal olhado. Tudo isso está sendo varrido para o ralo agora. Neste instante exato da nossa caminhada, o Senhor deixa de ser apenas o guerreiro armado que te defende das setas noturnas. Ele guarda a espada. Ele se ajoelha na sua frente para lavar a poeira dos seus pés cansados. A guerra pelo seu sustento básico nesta semana já foi decidida no Tribunal Celestial. Você não precisa mais tentar rasgar a boca do leão com as suas próprias mãos. A frequência do seu espírito muda aqui. Nós deixamos a fortaleza militar do Salmo 91 e abrimos o portão de madeira envelhecida que dá acesso aos pastos verdes do Salmo 23. Respire fundo de novo. O ar aqui tem cheiro de grama nova e paz absoluta. Prepare a sua alma para o banquete, porque o que o Criador vai colocar sobre a sua mesa agora é algo que a lógica dos homens jamais conseguirá explicar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronuncie essas 7 palavras agora, mas não como uma repetição vazia de religião. Diga isso mentalmente olhando para a tela rachada do seu celular,
onde o aplicativo do banco insiste em mostrar aquele saldo negativo em vermelho. O nada, nesta frase cravada pelo rei Davi, tem um peso material absurdo. Nada significa a ausência total e absoluta de escassez. Significa que na sua próxima ida ao supermercado, você não precisará devolver o pacote de arroz ou a carne para a prateleira, sentindo aquele nó de vergonha na garganta porque o cartão não passou. O milagre não mora em ideias abstratas. Ele se manifesta no peso da sacola cheia nas suas mãos. O inimigo gastou anos sussurrando no seu ouvido que você estava fadado a correr na rodinha do hamster, sempre devendo, sempre atrasado, sempre apagando incêndios. Mas hoje, o cajado do pastor bate no chão e altera a rota do seu destino. Ele me faz repousar em pastos verdes. Repousar é brutalmente diferente de apenas dormir. Quantas segundas-feiras você acordou mais cansado do que quando deitou? Você apaga a luz do quarto, mas a sua mente continua trabalhando num turno cruel e fantasma na madrugada. O corpo está estirado no colchão, mas o coração bate no ritmo do desespero. Quando o texto diz que ele faz repousar, é uma intervenção quase física. Imagine uma mão invisível, firme e quente, pressionando suavemente o seu ombro para baixo neste momento, obrigando você a sentar numa grama espessa e fresca. Sinta a textura das folhas verdes roçando nos seus tornozelos, o cheiro de mato limpo e orvalho frio preenchendo as suas narinas. Esse é o verdadeiro livramento da ansiedade que corrói o estômago. A tensão travada na sua nuca, aquela dor surda nas costas de quem carrega a família inteira nas costas, começa a se dissolver no momento em que você desiste de controlar o incontrolável. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Sua garganta está seca de tanto engolir injustiças. Você tem bebido a água amarga do esforço não reconhecido, do mal olhado daquele colega de trabalho que sorri pela frente e torce pelo seu fracasso pelas costas. Faça o movimento na sua imaginação agora. Junte as duas mãos em formato de concha. Afunde as mãos na água gelada e espelhada desse riacho espiritual e traga até a boca. É o córrego de ouro divino se transformando em cura líquida. Conforme essa água fria desce, ela vai apagando o incêndio de pânico silencioso que queimava o seu peito desde ontem. Quebrar correntes de tristeza não exige que você grite ou lute com os próprios braços. Exige que você beba da fonte certa. A sua alma que estava esgotada, prestes a pedir demissão da vida, acaba de ser reiniciada. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você acordou confuso hoje. Qual boleto eu pago primeiro com o pouco que sobrou? Como eu vou olhar no rosto daquela pessoa para quem eu devo? Qual rua eu pego para procurar emprego? Pare de tentar montar esse quebra-cabeça sozinho. As veredas da justiça são trilhas marcadas com tinta de ouro puro. O seu sapato gasto não vai mais pisar em falso ou cair em buracos. A direção exata para resolver aquele problema financeiro impossível vai surgir na sua mente hoje à tarde, como um estalo limpo e repentino. Ele assume a direção dos seus negócios não porque você é perfeito, mas por amor ao seu próprio nome. O seu nome limpo é uma questão de honra para o céu hoje. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção na palavra sombra. A sombra não tem peso físico, ela não morde,
Ela não pode te tocar, mas ela apavora. O seu vale da sombra da morte hoje não é um deserto de pedra no Oriente Médio. É a sala de espera com ar-condicionado gelado da agência bancária. É o corredor frio do Fórum Trabalhista. É a cozinha silenciosa, onde você encara a luz fraca da geladeira quase vazia. O inimigo projetou uma sombra gigantesca de falência e vergonha na parede da sua mente para tentar paralisar os seus passos. Ele quer que você sinta o cheiro acre do fracasso antes mesmo de sair de casa nesta segunda-feira. Mas por que você não vai recuar 1 centímetro sequer? Por que o pastor não ficou lá no topo do pasto verde esperando você resolver seus problemas para depois te abraçar? Ele desceu no lodo com você. Sinta a vibração física no chão agora mesmo. É a madeira maciça e pesada do cajado dele batendo nas pedras. O som seco da autoridade divina afastando os lobos da agiotagem, as serpentes da traição no trabalho e os escorpiões do mal-olhado. O verdadeiro livramento sempre acontece no meio da escuridão, para que ninguém ouse dizer que foi apenas sorte. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é a reviravolta divina mais elegante e implacável do universo. Deus não vai simplesmente aniquilar quem torceu pela sua queda. Ele vai fazer algo muito mais profundo. Ele vai obrigá-los a assistir à sua ascensão. Imagine uma mesa longa, esculpida em carvalho bruto e pesado, sendo montada pelos anjos bem no centro do caos que é a sua vida hoje. Sobre ela, toalhas de linho puro e travessas de ouro fumegantes. O banquete do milagre financeiro. Aqueles que riram quando o seu negócio afundou. Aqueles que negaram ajuda financeira quando você engoliu o orgulho e pediu. Os parentes que sussurravam nos cantos da sala fazendo piada da sua fé cristã enquanto você contava as moedas do pão. Todos eles estarão de pé nas beiradas desse vale, amarrados pelo espanto. Eles serão forçados a testemunhar com os próprios olhos o céu quebrar correntes geracionais de pobreza que aprisionavam a sua família. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não trate a unção como um conceito místico flutuando no ar. No Oriente Antigo, o azeite de oliva extraído a frio, misturado com mirra grossa e canela, era derramado quente sobre a cabeça dos reis para coroá-los publicamente. Feche os olhos com força. Sinta a textura espessa, morna e perfumada desse óleo invisível descendo agora pelo topo do seu couro cabeludo. Ele escorre pela sua testa, entrando nas rugas de preocupação crônica e alisando cada uma delas. Desce pelo seu pescoço rígido de tensão. A unção é uma armadura escorregadia. Nenhuma maldição de miséria consegue grudar numa mente ungida. A depressão tenta agarrar, mas perde a aderência e cai no chão. A ansiedade tenta te estrangular, mas as mãos do inimigo escorregam. E o seu cálice. Olhe para a sua mão direita na sua imaginação. Você está segurando uma taça antiga e pesada de metal. Aquele córrego de ouro divino que começou a fluir lá fora não apenas enche essa taça até a borda, ele simplesmente não para de jorrar. O líquido dourado e quente transborda de forma agressiva. Escorre pelos seus dedos, pinga nos seus sapatos, molha o chão de madeira e mancha o tapete. Transbordar significa que amanhã você não terá dinheiro apenas para pagar as contas que estavam atrasadas. O milagre do transbordo é a sobra.
É dinheiro dobrado na carteira para comprar o calçado novo do seu filho sem olhar o preço. É poder virar para quem precisa na rua e estender a mão, porque o poço da sua casa foi conectado diretamente ao cofre inesgotável do Altíssimo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Preste muita atenção na palavra seguirão. O inimigo passou os últimos anos te caçando. A perseguição constante dos juros, o assédio incansável das ligações de cobrança, a sombra pesada do medo de ser demitido ou de ver o seu negócio ir à falência. Você se acostumou a andar pelas ruas olhando por cima do ombro, com a respiração curta, sempre esperando o próximo golpe covarde da vida. Mas hoje, nós determinamos o fim absoluto dessa fuga. A partir desta manhã de segunda-feira, a dinâmica da caçada foi invertida brutalmente. Você não é mais a presa. Imagine a bondade e a misericórdia não como sentimentos vagos em uma nuvem, mas como dois sentinelas de ombros largos, vestidos de uma luz implacável, caminhando exatamente meio metro atrás de você. A bondade varre a estrada à sua frente, abrindo portas de emprego que pareciam soldadas com ferro, destrancando oportunidades de negócios e dinheiro inesperado. A misericórdia caminha cobrindo a sua retaguarda, apagando os rastros dos seus erros financeiros do passado e blindando o seu nome contra a humilhação pública. Aonde quer que você vá hoje, seja para o ponto de ônibus lotado, para trás do balcão poeirento da loja ou para a cadeira fria do escritório corporativo, o milagre entra logo atrás de você, escoltando cada um dos seus passos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é apenas sobre morar dentro das quatro paredes de um templo de alvenaria. É sobre transformar a sua própria casa, seja um apartamento apertado de aluguel ou um terreno em construção, em uma embaixada oficial do céu na terra. A inveja e o mal olhado não têm visto de entrada para cruzar o tapete de uma embaixada divina. Onde ontem havia brigas exaustivas por causa da conta de luz e do aluguel, agora paira um silêncio curador. Nós estamos nos aproximando do fim desta jornada profunda. O livramento que você tanto buscou foi concretizado no mundo espiritual, e ao longo desta semana, ele vai colidir violentamente com a sua realidade material. O escudo de fogo do Salmo 91 e a mesa farta do Salmo 23 estão selados sobre o seu destino. O ato de quebrar correntes geracionais foi consumado. Ninguém, nem na terra, nem no inferno, tem autoridade para revogar o decreto de prosperidade que o Criador assinou sobre a sua vida hoje. Agora, eu preciso que você tome posse física de tudo isso. Não deixe essa energia se dissipar no ar. Traga o milagre para o seu corpo físico. Coloque a sua mão direita espalmada sobre o centro do seu peito agora mesmo. Sinta a batida ritmada do seu próprio coração contra a palma da mão quente. Sinta o fôlego da vida que corre nas suas veias. Cada batida desse coração é um tambor de guerra anunciando a sua vitória. Respire fundo. Puxe o ar até estufar completamente os pulmões e solte bem devagar pela boca. O peso insuportável de chumbo que esmagava o seu peito não está mais aí. Vá até a seção de comentários neste exato momento. Registre a sua presença espiritual. Escreva o seu primeiro nome e a frase: Eu tomo posse da minha proteção e da minha abundância hoje. Amém. Deixe o seu comentário ali como uma assinatura em cartório no contrato divino que acabamos de ler.
E preste atenção: ao beber o seu primeiro gole de água hoje, ou ao tomar aquela xícara de café quente, feche os olhos por 2 segundos. Engula junto com o líquido a certeza inabalável de que a provisão já foi despachada na sua direção. Você não vai apenas sobreviver a esta semana, você vai governar sobre ela. Vá em paz absoluta, debaixo da sombra protetora do Altíssimo, e que a luz de um amanhecer glorioso ilumine o seu rosto. Amém e amém.